Bom dia, meus amores! Vamos começar a semana falando sobre substantivo feminino e substantivo masculino, tá? Nós vamos estudar da página 9 até a página 3 na apostila de português. Então, já abre a sua apostila aí e vamos começar a aula de hoje. Então, antes de nós começarmos a nossa aula, a professora quer explicar um pouquinho sobre substantivo masculino e substantivo feminino. As coisas, assim como as pessoas, animais, objetos, comida, têm nome. Esses nomes são chamados de substantivo. Eles aparecem em gêneros diferentes, no masculino, que é o menino, e no feminino, que é a menina. O e o serve para o masculino ou serve para os meninos. E o a e uma serve para feminino, meninas. É como se estivéssemos definindo o sexo de tudo, tá bom? Então, por exemplo, mesa, eu falo o mesa ou a mesa. A mesa. Cabelo, eu falo a cabelo ou o cabelo. Então, sempre que nós for falar sobre o substantivo, nós devemos primeiro saber se ele é masculino ou feminino. Para isso, nós vamos usar o ou a uma. Então, sempre que eu for falar, olha, eu quero descobrir, vamos supor, papel. Ele é masculino ou feminino? Para isso, eu vou ter que colocar o ou a na frente da palavra. E aí eu vou descobrir se ele é feminino ou masculino. Então, eu vou falar o papel. Já descobri que ele é masculino. E assim por diante. Vamos ver um pouco mais e descobrir mais sobre esse gênero. Então, na página 9 de vocês, nós vamos falar sobre isso. Masculino e feminino. Releia o título do poema, Futebol de Menina. A palavra contornada, essa daqui, indica que o esporte é praticado pela pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino. Marque um X nessa resposta aí. Agora reescreva o título do poema, passando a palavra circulada para o masculino. Então, essa palavra aqui, tá? Lógico que você vai fazer o título completo. Então, você faz aí, depois corrige com a professora Is, tá? Então, a palavra contornada que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de menina, então é o sexo feminino. Feminino, isso mesmo. Agora, nós temos que reescrever o título, passando futebol de menino, vai ficar como? Futebol de menino. Eu passei o sexo feminino para o sexo masculino, tá bom? Ainda na página 9, ligue as palavras menina e menino às palavras que geralmente acompanham. Então, agora, menina, lembra que eu falei? Menina vai ser o quê? A uma. Então, eu vou colocar em a e uma. E o menino? O. Então, é muito fácil de saber, né? Lembra que eu acabei de falar? Isso. As palavras menino e menina são substantivos. O substantivo menina está no feminino e o substantivo menino está no masculino. Os substantivos femininos podem estar acompanhados das palavras a, as, uma, umas. Os substantivos masculinos podem estar acompanhados das palavras o, os, uns. Por quê? Porque às vezes nós não estamos falando só de né? Nós estamos falando mais de um. E quando a gente fala de nós falamos no singular. Quando nós falamos no plural, já é uns, os, não é? Então, nós podemos tanto escrever no singular quanto no plural. E é isso que nós vamos continuar vendo aqui no jogo rápido. Então, veja aí, coloque o o antes do substantivo masculino e o a antes do substantivo femininos. Então, letrinha A, uniforme, B, casa, C, lâmpada, carro. Letrinha E, tênis. Letrinha F, cabeça, G, dedo,
H, sol, I, lua e J, família. Então, agora nós falamos o uniforme, a uniforme. Então, vê aí o que você vai colocar, se é o ou se é o a. E depois você volta a corrigir com a professora Isa, ok? Então, vamos corrigir? Letrinha A, eu falo o uniforme. Letrinha B, a casa, né? Letrinha C, a lâmpada. Eu não falo o lâmpada, né? O carro, o tênis. E agora a cabeça? A cabeça. E o dedo? O dedo. Sol, o sol, né? E agora lua? A lua. E família? A família. Você acertou, já pode vistar. Agora, página 10, exercício número 2. Encontre no diagrama a forma masculina das seguintes palavras. Ó, então, aqui no diagrama, tá, pessoal? Depois, escreva ao lado cada uma palavra masculina encontrada, tá bom? Então, aqui no diagrama você vai ver macaca, vai achar macaco aqui e vai escrever macaco aqui. Depois, né, o masculino de cachorra, depois o masculino de mulher, depois o masculino de avó e depois o masculino de mãe. Primeiro acha aqui no diagrama, depois escreva aqui na frente. Pausa no vídeo, faça aí, depois volta corrigindo com a professora Isa. Vamos corrigir então? Olha lá, letrinha A, macaca, vai ficar macaco, e você achou no diagrama macaco. Cachorra, cachorro. Mulher, homem, né? Avó, avô. E mãe vai ser pai. Então, se você acertou, parabéns, pode corrigir. Agora a página 10 e a página 11. Número 3. Contorne de vermelho as palavras masculinas que estão, né, no menino e de azul as palavras femininas que significam meninas, não é? Número 4. Descubra o substantivo masculino relacionado à primeira coluna com a segunda. Veja o exemplo, ó. Número 1, vaca. Aqui é o boi, então eu vou colocar o número 1 aqui. Depois, garota. Onde que eu vou colocar o número 2 aqui? E assim por diante. Então, você vai ler aqui, vai ver o numeral e vai ler aqui, descobrir o masculino e colocar o numeral nos quadradinhos. Faça aí, depois volta para corrigir comigo. Agora, vamos corrigir então? Então, nós temos que contornar de vermelho as palavras que estão no masculino e de azul que estão no feminino, certo? Então, vamos ver? Ó. No masculino eu tenho lápis, apontador, estojo, giz e livro. Agora, vamos ver no feminino? Então, vamos lá agora. No feminino eu tenho régua, mochila, tesoura, borracha, caneta. Agora nós vamos relacionar, ó, a primeira coluna aqui com a segunda. Vamos colocar os numerais, não é? Então, vaca vai ficar boi. Garota, ó, garoto. E agora, madrinha no número 3. Padrinho, não é? Número 4, heroína. Vai ser o quê? O herói. Agora, número 5, galinha. A mulher da galinha o marido é o galo, não é? Agora, pata, pato, ovelha, carneiro e égua, cavalo. Se você acertou, já pode vistar aí. Agora, nós vamos para a página 11, no exercício número 5. Escreva nas linhas a seguir os pares que você formou na atividade anterior. Então, seja número 1, você formou o quê? Vaca, boi. Então, você vai colocar vaca, tracinho, boi. Número 2, garota. Vai ser o quê? Garota, garoto. E assim por diante. É só você olhar na página anterior. Faça aí e volta para ver se você acertou. Vamos corrigir então? Então, lá, era para nós escrever nessas linhas os pares que você formou na atividade anterior.
Então, olha lá, vaca, boi, não é? Número 2. Garota, garoto, número 3. Madrinha, padrinho, número 4. Heroína, herói, número 5. Galinha, galo, número 6. Como ficou o número 6? Pata, pato, número 7. Ovelha, carneiro e número 8, a égua, cavalo. Então, pode estar aí com lápis colorido. Agora, ainda na página número 11, tem um desafio para você. Há nomes que são usados apenas para pessoas do sexo masculino e nomes que são usados para pessoas do sexo feminino. Pesquise em casa com os familiares alguns desses nomes e anote no caderno, separando da seguinte forma: nomes masculinos e nomes femininos. Então, você vai pegar o seu caderno, vai dividir assim, ó, com uma régua, divide, escreve exercício da página 11 de português. Então, é no caderno vermelho, desafio. Aí você coloca nomes masculinos, nomes femininos. E aí vai escrever masculino no lugar masculino e feminino no lugar masculino. Vamos fazer 5 de cada, tá bom? Se você quiser fazer mais, ótimo, você está de parabéns. E agora é momento de você descansar um pouquinho, tomar água, ir ao banheiro, fazer a nossa pausa. E depois a gente volta para a gente continuar a nossa aula. Agora nós voltamos para falar de capoeira. Na página 12 de vocês tem um texto Hora da Leitura, certo? E está pedindo para você fazer a leitura, então é importante que você faça a leitura, porque nas páginas seguintes você vai ter que responder sobre esse texto. Então, o que é capoeira? Qual é o valor cultural da capoeira? Primeiro, a professora quer explicar que a capoeira, ela veio lá dos negros, muito antes de você, ou eu, ou seus avós terem nascido. Eles veio pelos escravos, tá? Então, a capoeira é uma dança e também é um esporte bem conhecido mundialmente. Então, a capoeira, ela primeiro veio com os negros e depois foi, ganhando espaço e hoje o que ela tem? Ela tem um valor muito grande cultural da nossa história. E como que é isso, Nós falamos assim, vamos jogar capoeira. Aí as pessoas pensam assim, nossa, é um jogo? Não, ela é uma dança e ela também é um esporte muito conhecido. E quem pode fazer? Todas as pessoas, crianças, adultos, mulheres, homens. Se você for lá no sábado à tarde na catedral, você vai ver sobre esse esporte, sobre essa dança muito importante. E como isso acontece, professora? Geralmente tem os tocadores que tocam tambores, E berimbau. Berimbau é um instrumento que ele é de uma corda só, ele parece um arco de arco e flecha do índio. E as pessoas tocam uma música, Que inclusive tem até uma música bem famosa que é Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paraná. Geralmente eles cantam assim na capoeira. Eu já sei porque eu já fui assistir, Nunca joguei, mas eu sempre assisti lá na catedral e eu acho muito legal. Então lá participam crianças, mulheres, velhos, jovens e brincam, E ao mesmo tempo se exercitam. Então ela tem um valor muito grande culturalmente. Geralmente, gente, ela é mais encontrada assim com bastante especificidade lá na Bahia. Na Bahia eles jogam muito capoeira. Então a professora quer que você leia o texto, que você conheça um pouco mais dessa cultura e também depois consiga fazer os exercícios que a professora vai passar daqui a pouquinho para você, tá bom? Então lá na página 12 tem leitura para você fazer. E agora, página 13, você gostou de saber sobre esse esporte? É uma resposta pessoal sua, Mas é bem importante. Eu acredito que vocês já até conhecem. Você sabe jogar capoeira? Comente com seus colegas. Você pode comentar aí na sua casa se você achou legal. Se você não conhece,
vai lá no YouTube e coloca assim, ó, Capoeira em Maringá. Você vai ver que tem vários grupos que fazem ali na Catedral, lá na Casa das Antenas, lá em cima, na Zona 5, né, que a gente chama da Caixa d'Água da Zona 5, lá eles também fazem, e vários outros locais aqui na nossa cidade tem, tá? Número 3, o texto que você acabou de ler é uma verbete, enciclopédia infantil, e o texto que você leu no início, que é o Futebol de Meninas, é um poema, tá? Então, verbete é o quê? Uma informação. Tá trazendo informação para você de algo legal, de algo importante, de algo divertido. Já o poema não. O poema traz uma leitura onde tem o quê? O que o poema tem? Ele tem rimas, ele tem versos, ele tem estrofe, diferente da verbete, não é? Então, agora, ó, leia as frases abaixo e escreva P na opção que se refere ao poema e V na opção que se refere a verbete. Então, olha aqui, estimula a imaginação, a reflexão e apresenta rimas. É poema ou é verbete? Se for poema, você vai marcar P aqui. Se for verbete, V. Informa, né, de maneira clara e com detalhes como é a capoeira e explica a origem e o valor cultural. Lembra que eu falei que a capoeira veio lá dos negros bentos? Acho que eu não falei bentos, né? Mas é dos negros, né? E ela veio há muito tempo para cá, trazida pelos escravos. Então, coloca aí e depois confere comigo se você acertou. Então, ó, se você colocou P, porque estimula a imaginação, a reflexão e apresenta rimas, é poema, você acertou. E se você colocou V, porque informa de maneira clara e com detalhes o que é capoeira e como é capoeira e explica a origem e o valor cultural dela, V, você acertou. Ainda na página 13 agora, no exercício número 4. As informações do verbete são apresentadas em um texto único, sem haver separação entre as informações por meio de títulos, em um texto que apresenta as informações organizadas por meio de um título ou por subtítulos. Então, responde aí. Se tiver dúvida, volte lá no texto da capoeira. Número 5, por isso que eu falei que tinha que ler, tá? Pinte apenas os quadros que se referem à maneira como a capoeira é apresentada no texto, tá, gente? Então, é no texto. Ela é uma arte marcial brasileira? Ela tem luta? Ela tem esporte? Ela tem festa? Ela tem manifestação cultural? Então, vá lá no texto e depois você pinta. Número 6. De acordo com o texto, por quem a capoeira foi inventada? Pelos indígenas? Pelos portugueses ou pelos negros bantus? Então, vê aí e responde para a professora. Então, vamos ver a número 4. As informações do verbete são apresentadas como em um texto que apresenta as informações organizadas por meio de um título ou por subtítulos. Agora nós vamos pintar somente os quadros que se referem à maneira como a capoeira é apresentada no texto. Ó, ela é uma arte marcial brasileira, ela tem luta e ela também é um esporte. E agora, de acordo com o texto, por quem a capoeira foi inventada? Pelos negros bantus, tá? Se eu falei bentos, eu errei, tá? É bantus. Tá, mas é que a professora fala muito, né, e lê rápido, então é negros bantus. E por hoje é só, nós finalizamos a nossa aula. Eu desejo para você uma semana maravilhosa, cheia de boas surpresas.